Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pinturas com vinho. Então, galera, estamos aqui com o Paulo Borges, da Alpha 2 Studio. Paulo, me diz uma coisa, essa ideia de pintura com vinho, de onde veio essa ideia, cara? Essa ideia partiu de uma proposta que a minha esposa está envolvida com a parte de artesanato aqui na Festa da Uva, e a secretária do Turismo ela pediu para dar uma incrementada, algumas ideias para o espaço infantil. Na verdade, nem tinha tanto a ver com essa proposta da pintura, da exposição. E era para desenvolver algumas coisas com o espaço infantil, porque ela criou um personagem chamado Bambino, que até fez um certo sucesso aí na Festa da Uva da edição passada. E ela queria fazer um espaço infantil Bambino. E pediu algumas ideias. Só que aí eu quis aproveitar para já entrar com a parte da artística aí de ilustração, de pintura. E eu sugeri, porque assim, já existe, o pessoal costuma já pintar com café, com outros materiais não convencionais, né? Os habituais. Com os habituais, porque aquarela, guache, essas coisas. E eu falei, poxa, o que eu poderia bolar para ter um vínculo? Porque eu percebi que o pessoal estava interessado num conteúdo que fizesse uma ligação. Mas que tivesse ali vinculado com vinho. Vinculado com Festa da Uva, vinho e tal. E aí eu sugeri de fazer uma exposição, a princípio, dos pontos turísticos, né, pintados com vinho. Eu dei a ideia, mas assim, não é que eu bolei isso aí já existia, mas eu acabei descobrindo depois. Eu falei, poxa, o que eu poderia tentar? Você não sabia que já tinha. Já tinha, sabe? Aquele déjà vu, aquela coisa de pegar a ideia já existente, mas eu não tinha visto em algum lugar. Eu comentei sobre utilizar com vinho, nesse momento já deu um impacto. Ai, que bacana, legal, como é que pode ser? Aí eu fiz uns testes tal, com vinho e mandei a proposta para a Secretaria do Turismo. A partir daí teve umas reuniões lá com o pessoal tal, e como eles vingou. Já vingou de imediato e tal, até porque o secretário do turismo é de uma das adegas, da família de uma das adegas. Tem assim, são acho que 16 adegas aqui em Jundiaí, mas 10 foram selecionadas para participar da Festa da Uva. E eles têm reuniões direto com o pessoal sobre isso, e aí mostraram a ideia para eles. Falaram, olha, vai ter uma novidade nessa Festa da Uva, que é a artes de pontos turísticos de Jundiaí pintados com vinho. Aí, para minha surpresa, que veio agregar aí nessa mostra, o pessoal das adegas adorou a ideia e tal, e eu já tinha falado para a secretária do Turismo, falou, só que a única coisa que eu vou pedir para vocês, na terra da uva, o pessoal mande vinho, né? Então ela levou para uma reunião com as adegas e eles... Isso foi fácil, né? Não, abraçaram a ideia na hora. E aí surgiu dessa reunião de que eles, olha, nós fornecemos o vinho, mas a gente queria que pintasse a fachada tal, colocasse uma garrafa, até ficaria muito complicado colocar a garrafa, eu sugeri de colocar o rótulo. Mas dessa ideia surgiu de que tivesse uma certa fidelização aí com cada proposta, ou seja, a adega fulano de tal, a gente vai pintar com o vinho daquela adega, né? Show de bola. Mandaram muitas garrafas, como vocês estão vendo aqui, né? Ficou bem o negócio mesmo. E aí eles mandaram, aí começou a pesquisa e descoberta, porque eu comprei um vinho qualquer, fiz um teste e mandei para eles, eu nunca tinha pintado com vinho. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que vai sair. E no final das contas, tem alguma técnica especial para pintar com vinho? Então, tem, e eu fui descobrindo aos poucos. Eu estudo aquarela e a primeira coisa eu corri para perguntar para o professor, né, se ele já tinha pintado, aí ele falou que não, mas tem um artista, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que já pintou umas telas com vinho. Ele só levantou aí um risco aí sobre de ter fungo, de pegar fungo no papel, né, ou na tela. E aí ele falou, fala com esse artista tal, que ele pode te dar umas dicas, porque ele já pintou tal. Porque a reação posterior você não sabia como ia ser, né? Até tem um lance interessante, não vai dar para vocês verem aqui, mas com o passar do tempo isso vai acontecer. Que é a questão do envelhecimento do vinho, ele se dá mais rápido no papel, né? Em pouco tempo, uns 2 meses. Isso eu descobri à base de pesquisas, ainda a gente não chegou nem teve tempo ainda para ver esse envelhecimento.
E o envelhecimento ele se dá mais rápido, então ele fica com um tom castanho, né? A gente começou a pesquisar e esse artista recomendou de que eu trabalhasse com um vinho seco e não suave, porque o suave tem adição de açúcar, né? Além de vários bichinhos que poderiam colar na arte na hora que você está pintando. Não é legal isso. Né? Aquela inserção assim dos bichinhos, também faz sentido. Né? E também a questão do pigmento, né? Na verdade ele está reagindo como uma tinta. Então daí vai ter a variação de cores do vinho. O vinho seco ele é mais encorpado, principalmente o vinho artesanal. Com isso a gente começou a fazer algumas experiências e tal. E depois teve as descobertas, assim. As adegas mandaram vinho branco, vinho rosé. O que fazer com vinho branco? Vinho branco, no primeiro momento, eu falei, quem sabe se eu adicionar bastante, jogar no papel e vai marcar, mas realmente não dá quase nenhuma diferença. E deixa o papel levemente amarelado, mas assim, depois que ele evapora, ele já não tem mais cor. E como eu comecei a pesquisar, e aí eu descobri também um outro fator interessante, que já fizeram isso, mas eu descobri depois, que tem uma festa da uva na Ucrânia, que os caras fazem pintura com vinho, fizeram uma exposição, mas assim, vim descobrir depois da ideia. Mas é legal ver que tipo, a ideia é boa. É bem legal, chama atenção, né? E aí a gente descobriu que o vinho branco seria interessante para ele diluir um pouco do vinho tinto e provocar alguns efeitos na substituição da água, né? Quem pinta com vinho no papel costuma adicionar água para dar aquela nuance, porque acaba virando uma pintura monocromática, assim, um tom só, né? Só com as suas variações. Branco para dar aquela variação. Exatamente. E a pintura no papel, em tela, como é que funciona? Então, pesquisando, eu conversei com esse artista, ele pintou em tela, só que tinha que dar um tratamento. Eu achei melhor trabalhar com um papel próprio para aquarela, pela similaridade aí com do material. Com o material, né? E até mais fácil de administrar e até aqui em aula para a gente trabalhar. Então, assim, a proposta inicial era, dei uma ideia de umas 15 artes para fazer os pontos turísticos. Depois já veio essa contraproposta, que eu achei bacana, já expandiu. E aí, como eu tenho uma escola, tenho um curso, nós temos vários cursos e tal, mas eu tenho um curso específico de ilustração, né? A maioria dos meus alunos já são profissionais, já estão trabalhando em outros segmentos, estão querendo entrar na área de ilustração. Alguns já fazem até alguns trabalhos já de ilustração já para valer. E eu achei bacana de colocar os alunos também para participar disso. Teve alguma seleção para participar no projeto? Como é que foi feito? Não, eu quis envolver os alunos mesmo para ter mais um canal à disposição do trabalho deles, até para o pessoal de Jundiaí conhecer, que tem bastante gente na área que trabalha com ilustração aí, tem capacidade de fazer um trabalho bacana. Lógico, nós temos vários cursos, né? Mas aí eu abri essa proposta para o pessoal do curso de ilustração. Todo mundo que participa? E teve uns 10, uma média de uns 10 toparam a encarar esse desafio legal, aí, né? E a gente está descobrindo aos poucos aí como domina essa técnica aí. Então tem bastante gente já trabalhando nisso e apurando a técnica. Isso, exatamente. A gente está descobrindo juntos aí, com acidentes e tomando, degustando também. Tem que ter, né? Legal também falar um pouco do estúdio da Alpha 2, que se deu espaço aqui pra gente, o projeto de vocês é muito legal. Fala um pouco do estúdio pra gente, cara. A Alpha 2 Studio é um estúdio voltado para cursos artísticos de desenho, de pintura. E uma das propostas aqui da gente é justamente dar um direcionamento profissional. Até a ideia de colocar os alunos dentro dessa exposição é para vincular com isso, faz parte da proposta aqui da gente, não só como ensino, mas na prática também, né? A gente gosta de sair um pouco da teoria e colocar os alunos à prova também. Por teoria, por hobby, para exatamente trabalhar. Tem o lado artístico, mas tem esse lado de divulgar os alunos também. Eu acho que é uma oportunidade bacana e foi por isso que eu convidei o pessoal aí para trabalhar nesse projeto comigo. Agora a gente está aqui com o Ed, ele é professor de aquarela e então a gente queria saber um pouquinho como que foi para você, que já trabalha com aquarela, colocar um vinho no meio disso tudo. Bom, uma experiência um pouquinho diferente da aquarela, né?
o vinho ele tem uma similaridade, assim, por ser ter a transparência, por ser, você está trabalhando bastante com uma coisa líquida, mas ele tem um problema que ele não dá um contraste muito grande, né? Então a gente teve que adaptar, fazer uns testes aí, que algumas coisas para fazer com que o pigmento ficasse um pouquinho mais forte. Mas é bem interessante, assim, eu já tive uma experiência fazendo umas brincadeiras, assim, uns sketches pintando com café também, que é uma coisa diferente também, que é bem mais próximo. Você poderia falar um pouquinho das técnicas que vocês estão utilizando para dar uma diferenciada nas cores e tudo mais? Então, a gente fez bastante pesquisa, né? Tem algumas pessoas que já fazem isso, né? Pintura com vinho. E uma das coisas que a gente faz para conseguir um pouquinho mais de pigmento, né? Que fique um pouquinho mais escuro, é aquecer o vinho um pouco também. Então, ele dá um pouquinho mais de contraste. Tem que ficar fazendo esses testes aí, tipo, ficar fazendo sobreposição para ver como funciona. Papel também, ele influencia bastante, uma marca de papel para outra vai ter bastante influência. Até trabalhar com vinho branco, assim, tanto misturando ele para clarear um pouquinho, quanto você usando ele por cima de um vinho tinto, assim, ele dá um efeito diferente. Por ser uma técnica nova, aconteceu algum acidente no meio do caminho? Vocês tiveram alguns problemas ou foi tudo tranquilo? Eu acho que acidente faz parte, né? Não é um problema, assim, acidente, porque às vezes o acidente faz com que a gente acabe descobrindo alguma coisa ali melhor, até que vai ajudar um pouquinho. E acidente vai acontecendo e a gente vai aproveitando. Normal. Por conta, assim, do cheiro, tá muito aguçado, a gente não tá aguentando quase aqui. Como foi pra vocês que estão há muito tempo já, né, lidando com eles, vários tipos, não teve uma vontade de beber, alguma coisa assim? Sim, mas acho que ninguém passou vontade aqui. O pessoal acaba com cuidado para não misturar o que você tá pintando com o que você tá bebendo, mas sempre vai degustando ali, experimentando um pouquinho de vinho, entendeu? Até o limite, assim, pra não... Isso que eu ia perguntar, ninguém passou do limite, tenta fazer uma arte abstrata. O pessoal, a hora que começa a fazer uma coisa meio abstrata, assim, já para. Bom, eu sou o Tobias aqui do Alpha 2 também, sou professor do curso de desenho básico. E a novidade de desenhar com vinho, cara, é que a gente normalmente bebe, né? Como meu foco é caricatura, tá sendo um desafio bem grande, né? Meu trabalho é mais digital, então passar pro físico aqui, pra tinta, pro vinho, tá sendo um desafio bem grande. Mas o resultado tá me agradando bastante. Normalmente a gente usa o vinho para beber. Só que é diferente você ver que você consegue gerar vários tons diferentes com uma bebida alcoólica. A gente está fazendo esses testes, a gente está treinando. Eu escolhi esse tema porque eu gosto dele, não quer dizer que vai ser a arte definitiva. Mas é um monumento que eu gosto e que eu fiquei inclusive muito triste quando ele foi transformado num monumento que não tem mais sentido. E eu estou pintando inclusive em homenagem ao rio, que eu também aprecio muito, que eu espero que toda essa área aqui venha a ser mais bem cuidada. Venham prestigiar a Festa da Uva de Jundiaí, que começa no dia 22 de janeiro e termina no dia 8 de fevereiro. Essa ponte ela era bem mais equilibrada e bonita quando ela era uma ponte de verdade. Agora é um monumento que não faz sentido. Mas eu estou pintando ela desse jeito que ela está agora, e não é minha arte definitiva, mas é minha homenagem, inclusive porque eu gosto dessa área de Jundiaí, gosto de uma cidade que ainda tem um pouco de vida. Esse rio ainda está vivo, e isso aqui é simbólico para mim por causa disso. Mas poder trabalhar com vinho foi uma surpresa extraordinária, que eu realmente fiquei muito contente, porque é uma experiência que eu nunca tinha feito e é uma coisa maravilhosa, é uma vanguarda. Bom, Paulo, eu queria agradecer então por você ter recebido a galera do Flins e a gente gostou muito do projeto de vocês, estamos super ansiosos para ver o resultado final. Eu que agradeço a vocês do Flins,
pela cobertura e por ter mostrado um pouco do processo, né? Porque isso aqui ainda não é o trabalho pronto, nós ainda estamos fazendo alguns testes aí, mas eu convido a todos para estarem aí na festa da uva e ver o resultado final, que com certeza vai ser bem bacana. Bom, galera, se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e não se esquece de compartilhar. E até a próxima! Você vai ter filmado aqui com a gente conversando, agora você vai filmar sozinho. Você não filmou isso não, né? Então não é um aumento. Desculpa. Cara, só tem um problema, tá gravado a gente não usa isso. E é isso aí, o Paulo também motiva bastante a gente. E não nos ameaça. Ok, tá bom. Desculpa, gente, desculpa. Você não filmou. Se inscreve no canal, dá um like aí embaixo e... Compartilhe. É. Faltou. Tá, eu escrevi. Faz isso. Faltando. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no No concurso? compartilha. Mais concurso! Se inscreve no Pra compartilha. ter conteúdo. Se inscreve no compartilha. Não, mentira. Se inscreve no Eu ia falar isso. É que ele me cortou. Esse vídeo subiu rápido. Não foi eu falei.